Bem-vindo aqui. Mais um vídeo que nós estamos transmitindo fora do nosso escritório, agora em viagem, mais uma vez, para o litoral do Rio Grande do Sul, nessa cidade aqui chamada Capão da Canoa. Hoje é dia 15 de março de 2025, já chegamos à metade do mês de março, e agora são aproximadamente 11 horas da manhã. A cidade já mais vazia em relação à última vez que transmitimos, que foi no Carnaval. E hoje eu vou conversar um pouquinho sobre a Taesa que segue pagando suas dívidas, e também sobre a VEG, seu ponto de vista em relação à atual guerra comercial, principalmente por conta da imposição de tarifas que vem pelos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada nisso tudo e como, de certa forma, isso pode refletir no nosso mercado como um todo, e a partir daí, com esse conjunto de informações, se nós chegarmos a interpretações ajustadas, isso pode sinalizar lá no final da história uma boa tomada de decisão. No dia de ontem, a Taesa emitiu 3 avisos aos debenturistas. Todos eles saíram, então, no dia 14 de março. Neste primeiro aviso, veja que a companhia ela está direcionando aos debenturistas o pagamento da primeira e segunda série da 15ª emissão de debêntures. No total, será de 68 milhões e 650 mil aproximadamente, valores que serão pagos no dia 17 de março. Aqui começa a nos dar algumas pistas do que a gente pode ver aí pela frente. Mas veja aqui, ó, na primeira série, vai estar pagando, no total, 59 milhões 392 mil aproximadamente, e na segunda série vai estar pagando 9 milhões 257 mil aproximadamente. Mas o que interessa aqui é que em ambos os casos se refere ao pagamento de juros. Portanto, né, você está pagando juros, não está batendo lá do principal desse endividamento. Aqui não vai ter grandes impactos, principalmente quando apresentar, aqui no caso, nós estamos falando do primeiro trimestre de 2025, quando apresentar os seus resultados por conta do fechamento do primeiro trimestre, que a gente espera, em algum momento, venha a reduzir o endividamento da Taesa, que é considerado bastante elevado. O segundo aviso também diz respeito ao pagamento de juros na 16ª emissão de debêntures. No valor total, vai ter o pagamento aqui de 23 milhões 240 mil, que ocorre também no dia 17 de março. Então veja que aqui o que interessa é o valor total, o quanto vai ser pago unitário não vem ao caso, e mais uma vez está se referindo aqui ao pagamento de juros, como nós vimos. O documento foi emitido também, como eu falei anteriormente, no dia 14 de março. E por fim, este outro aviso aos debenturistas, que saiu também aqui no dia 14 de março, vai estar pagando juros também da primeira, segunda e terceira séries da 14ª emissão de debêntures, no total aqui de 25 milhões e 400 mil, aproximadamente, pagamento que ocorre no dia 17 de março também. Na primeira série, um pouco mais de 10 milhões, na segunda série, 2 milhões e 700 mil, aproximadamente, e na terceira série, 12 milhões e 600 mil, aproximadamente, todos eles, como a gente viu anteriormente, né, a título de pagamento de juros. Total, nós estamos nos referindo a aproximadamente 116 milhões em pagamento de juros dessas debêntures. Como hoje é dia 15 de março, e normalmente Taesa costuma colocar Datacom para o próximo pagamento de proventos no mês de maio, no início de mês de maio para pagar no final do mês de maio, é esperado que talvez, não estou dizendo que vai acontecer, mas uma possibilidade, é que após a divulgação dos resultados de Taesa, que vai acontecer no dia 18, na próxima terça-feira, logo depois ali em seguida acabe anunciando proventos, talvez aí na ordem parecida aí com esse pagamento que a gente viu agora há pouco, desses juros das debêntures. Mas vamos ficar no aguardo para ver o que pode acontecer e como Taesa vai então, né, se direcionar aos seus acionistas a fim de esse anúncio que deve acontecer aí entre a divulgação do resultado e talvez aí o fechamento do mês de março como datacom para os próximos proventos. Proventos relativos ao primeiro trimestre de 2025. E o nosso segundo assunto vem aqui, ó, da Bloomberg Linha, porque eu acho que isso aqui talvez tenha um viés que nos ajude a interpretar e direcionar o que a gente pode ver acontecer ao longo deste ano. Então, saiu aqui na Bloomberg Linha, e é uma reportagem assinada por Raquel Gamarski e Daniel Cancel. É uma reportagem do dia de ontem, sexta-feira, dia 14 de março. Aliás, a bolsa deu uma bela estourada no dia de ontem, saiu aqui por volta da meia hora. Meio-dia e meia, aproximadamente. Uma coisa que é importante que a gente saiba é que a Bloomberg, no geral, ela é uma oposição ao governo Trump. Então, a gente tem que partir dessas premissas para aquelas que serão as nossas interpretações e conclusões a partir de agora. Mas, veja que o CEO da VEG, ele entende que as tarifas que estão sendo impostas pelo governo Trump, você deve estar acompanhando isso aí, eu não vou entrar muito nesse detalhe, ele diz que ele acha que essas tarifas são um erro e que a empresa está pronta
para essa guerra comercial. Então eles estão entendendo o que está acontecendo hoje como uma guerra comercial. A WEG é uma empresa de Santa Catarina, fornece motores para transmissão de energia e pretende usar sua capilaridade global para mitigar o efeito dessa taxação e que eles esperam que possa atingir inclusive a própria WEG. Então, o CEO ele entende que é um erro fundamental na estratégia de aumentar impostos de importação adotada pelo presidente dos Estados Unidos. Claro, né? Ele é um afetado, então, afetado que eu digo, afetado pela medida, né? Não que seja uma pessoa afetada, eu nem sei, nem conheço. Mas, como afetado pela medida, é óbvio que ele vai colocar nessa posição, porque quem está fornecendo, na verdade, está pensando em menos tarifas. A WEG aqui, ela pretende usar a sua capilaridade para mitigar o efeito das taxas. Ela fornece motores para transmissão de energia e soluções para energia renovável e eletrificação ao redor do mundo. E a gente tem aí de fato, uma interpretação que nos próximos anos, e aqui eu estou estendendo para 5 a 10 anos, realmente é uma tendência de aumento do consumo de energia. Então, neste caso específico, né, e dentro do segmento que eles atuam, parecem estar bem posicionados. Então, eles estão aqui por adotar uma estratégia que é semelhante ao período pandêmico, para mudar a produção para países onde lá na época, né, eles mudaram na época da pandemia, para países onde os mercados já tinham sido reabertos, e onde era possível a reativação da produção, enquanto aqui no Brasil tudo continuava travado. Essa vantagem ajudou a companhia a ganhar participação de mercado e novos clientes. A ágil cadeia de suprimento da empresa pode dar a ela uma vantagem sobre os concorrentes, que não conseguem mudar a produção tão facilmente. Além disso, também considera que a necessidade dos Estados Unidos de modernizar a sua rede elétrica e expandi-la. Isso deixaram o CEO otimista sobre o futuro no mercado norte-americano. Em outras palavras, ainda que não concorde com as medidas do governo americano, é interessante aqui que ele está enxergando uma oportunidade em cima disso. Então, talvez as coisas não sejam tão ruins assim para a WEG. A WEG está pronta para um impacto menor do que os concorrentes. Se o presidente dos Estados Unidos fizer os EUAs crescerem, para eles está tudo certo, até porque eles são fornecedores, principalmente porque os Estados Unidos precisam de energia. No entanto, os Estados Unidos, na visão dele, não têm capacidade de aumentar rapidamente a produção industrial se as empresas quiserem se mudar. Eles também entendem, o executivo também entende que a expansão pode ser difícil porque os Estados Unidos não têm trabalhadores qualificados o suficiente para as fábricas. Pode até piorar isso aí, dependendo da forma como o processo de deportação continue nos Estados Unidos. E a WEG não hesitará em repassar preços aos clientes no caso das tarifas atingirem os seus produtos. Então não está assim claro que a WEG possa ser atingida. As ações da WEG caíram cerca de 11% ao ano até a quinta-feira, dia 13. E aí eu trouxe um vídeo aqui, ele está nesse canal aqui chamado Estúdio Quinto Elemento. Eu achei bem interessante essa abordagem, porque ele trata aqui de uma questão da economia global, e chamado aqui o fim do mundo liberal. A crise é inevitável. E por que eu estou trazendo isso? Porque aqui tem um contraponto àquela ideia do CEO da WEG. No sentido de que a gente possa ter uma visão do que pode estar acontecendo em termos globais e o que pode representar isso para as empresas nossas aqui no Brasil. Mas veja que eu fiz um resumo aqui. O apresentador discute a crise atual, que já começou na Ásia. Quando ele fala em Ásia, a gente precisa entender ali China, Taiwan, essas regiões mais competitivas, a própria Índia, e que tem mais força do ponto de vista de presença internacional. E com ela está ligada, e como ela está ligada a eventos dos últimos anos. Era resultado que ele chama aqui de neoliberalismo. Ele argumenta que o modelo neoliberal levou a um sistema insustentável, afetando modelos monetários, instituições supranacionais e o globalismo. Explica que o mundo liberal está desabando, levando a uma crise inevitável durante a transição para um novo paradigma, que é mais ou menos isso que o presidente dos Estados Unidos está fazendo. Esse seria o novo paradigma dentro dessa apresentação. E aponta que os liberais, os que lutaram pelo sistema antigo, estão tentando culpar as crises nas políticas do presidente dos Estados Unidos, em vez de reconhecerem a sua própria responsabilidade. O vídeo aborda a situação econômica da China, onde, apesar do aumento das exportações, as importações estão caindo drasticamente, indicando uma demanda doméstica fraca. O apresentador destaca que a China está enfrentando desafios para equilibrar o seu comércio exterior com o desenvolvimento econômico interno. Também menciona
que o governo chinês está tomando medidas para garantir a segurança alimentar nacional, com foco na revitalização rural, aumento da produção de grãos e investimento em tecnologia agrícola, e ressalta a importância de garantir o fornecimento estável de alimentos em meio ao desafio geopolítico. Também tem uma discussão como a China está se adaptando às mudanças nos hábitos alimentares da população, com o aumento do consumo de carne, ovos, laticínios. Então veja o impacto, né? Principalmente a gente está vendo aí o aumento, enfim, os derivados de proteína animal no geral tem assolado aqui o país. Isso levou o país a priorizar a autossuficiência agrícola e investir em tecnologia para aumentar a produção de grãos, enquanto que aqui no Brasil a gente está indo no sentido contrário, né? Com aquela história lá do o agro é fascista e tal. É abordada a importância das empresas de satélite, mencionando a Starlink, seu papel nas comunidades durante conflitos, e discute como a dependência de um sistema controlado por empresas privadas pode ser problemática, levando países a buscarem alternativas. O vídeo conclui, destacando a crise na Ásia e a necessidade de ter cuidado com as narrativas dos liberais, que tentam culpar políticas econômicas, como a do governo dos Estados Unidos, pela crise, e ressalta os avanços da China na garantia de segurança alimentar e a importância de estar atento ao desenvolvimento geopolítico e econômico globais. Portanto, o processo tarifário de aumento de tarifas é a ideia que tem por trás de uma contraposição a esse modelo que ele chama, né, globalista com o neoliberalismo, onde se parte para essas decisões de cunho global. O que ele está dizendo é que o governo americano está dizendo o seguinte: não, peraí, primeiro nós vamos nos desenvolver e voltar a crescer para que a gente tenha um patamar mais estável. E para que eles cresçam, eles precisam, claro, né, dar uma propulsão, principalmente ao seu setor industrial, seu setor de desenvolvimento no geral, e, consequentemente, isso demanda energia. Por isso que empresas como a VEG acabam sendo empresas bem posicionadas em relação a esse andar. Ou seja, do ponto de vista desse vídeo, o processo tarifário que está acontecendo atualmente não é um erro da forma como colocado pelo CEO da VEG. Então, são duas posições diferentes, aí dá para a gente entender alguma coisa e chegar a alguma conclusão. E o segundo ponto é que a Taesa, né, segue pagando, pelo menos agora, juros, né, e andando na direção aí de que talvez em algum momento ela precise, né, fazer uma redução do seu endividamento, até para dar mais conforto para nós, acionistas da empresa. Nós vamos dar uma olhada como tudo isso vai acabar impactando, principalmente na apresentação dos resultados, não esse que vai vir agora, no dia 18, que é com o fechamento do trimestre passado, do quarto trimestre de 2025, mas principalmente no fechamento do primeiro trimestre aliás, no dia 18, deixa eu refazer aqui, dia 18 é a apresentação do fechamento do ano de 2024, quarto trimestre de 2024, tá? Que é o que nós vamos ver agora, dia 18. Mas eu estou muito de olho, e até estou entendendo como mais importante, o fechamento do primeiro trimestre, para ver se tem uma linha de redução do endividamento da Taesa, para que nós, então, acionistas da empresa, a gente possa ter um maior conforto e uma maior segurança. A ação no dia de ontem subiu bastante e está agora cotada a R$ 10,34, R$ 10,35, sendo que nós chegamos a comprar ali as ações da Taesa nesses últimos tempos em torno de R$ 10,90, R$ 10,80. Então, talvez aí o mercado esteja começando a enxergar algo diferente. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus, deixando, como sempre, meu grande abraço.